Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que virá, que seja breve. Por gentileza, meus irmãos, abra a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, último capítulo da Bíblia, facinho de achar, né? Enquanto você procura, que não é difícil, o último capítulo da Bíblia, tá, meus irmãos? Dá boas-vindas aos irmãos que nos visitam, estão pela primeira vez aqui na base, muito obrigado por estarem aqui, sintam-se bem acolhidos, abraçados, acarinhados, somos gratos ao Senhor porque você está aqui. Obrigado aos irmãos por estarmos juntos, é sempre um alento, uma alegria vê-los, poder compartilhar a presença do Senhor com todos vocês, e também a palavra do Senhor, é um privilégio poder compartilhar com os irmãos aquilo que a palavra falou comigo primeiro, ainda vai falar durante a exposição, tenho certeza, e também eu espero que fale muito com a igreja nesta manhã. Boas-vindas também aos irmãos que nos acompanham pela internet, obrigado pela companhia. Vamos juntos, meus irmãos? Se você não tem a nova versão internacional, pode acompanhar ali, tá? No telão, aqui no telão, na verdade. Vamos ler a palavra do Senhor. Peço aos irmãos atenção, reverência. Essa é a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 22. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 21. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça a água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Feche teus olhos. Senhor, Deus de graça, Deus de poder, Deus Todo-Poderoso,
Tu és o Senhor. Tu és o nosso Senhor. Eis aqui a Tua palavra, Senhor, que Tu escrevestes, orientastes, ó Deus, para que fosse escrita para a Tua igreja. Nós clamamos e pedimos, ó Deus, que esta manhã a Tua palavra seja um bom alimento para os Teus filhos e para aqueles que hão de vir, Senhor, ao ouvi-la e compreendê-la, por Tua graça e misericórdia. Nos conduz, nos direciona, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo esta manhã. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta para você: o que dá fundamento à sua fé? Pensa aí. O que é o sustentáculo da tua fé? O que é a base da tua fé? Que tipo de convicção te faz acreditar que algo é verdadeiro, que algo é a verdade? Seria aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ver, como Tomé precisou ver e tocar em Jesus ressurreto? Estaria o fundamento da nossa fé alicerçado em sentimentos, em emoções, em sensações? Ou seja, a verdade estaria naquilo que as nossas capacidades sensoriais atestam? Muitos acreditam, meus queridos, que o fundamento de toda a verdade pode ser encontrado no ser humano, e que a melhor fé que o homem pode ter é a fé em si mesmo. Nós vimos um exemplo disso agora nos Jogos Olímpicos, né? Nós vimos um exemplo, há poucos minutos do momento da abertura oficial das Olimpíadas, um dos discursos, eu creio que tenha sido o discurso do presidente do Comitê Olímpico. Ele enalteceu a figura humana como capaz de unificar as nações, as religiões, as raças, os gêneros, as ideologias. Não exatamente nessas palavras aqui, mas ele disse que as Olimpíadas eram um exemplo para o mundo de que, abre aspas, as pessoas são capazes de conviver em paz, independentemente das suas diferenças, das suas crenças, das suas religiões. Será que os Jogos Olímpicos têm mesmo esse poder? Eu não vou nem mencionar as heresias que nós vimos ali, né? Não vou nem mencionar isso, porque isso não deve surpreender a igreja. O mundo existe para isso, para atacar o cristianismo, atacar a Deus. O mundo é um sistema anti-Deus, é um dos inimigos espirituais da igreja: carne, mundo e diabo, né? O diabo. Então isso não deve nos surpreender. Mas será que a Olimpíada tem essa capacidade mesmo de ser um exemplo para o mundo de como nós somos capazes de ser legais, sermos bons? Nós chegamos à 13ª edição dos Jogos, meus irmãos. Desde que eles surgiram, lá em 1900, as guerras diminuíram? As tragédias humanas cessaram? As pessoas estão mais próximas umas das outras? Jogos vêm e vão, meus irmãos. Jogos Olímpicos vêm e vão. Os conflitos continuam, as tragédias também. Na verdade, na minha opinião, ao meu ver, as Olimpíadas deveriam ser vistas como um exemplo, mas sim, o exemplo perfeito da incapacidade humana de encontrar a verdade em si mesma. Deveriam ser um exemplo de como as nações precisam desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador não somos nós. Não, meus irmãos. A melhor fé que nós podemos ter não é a fé em nós mesmos. Eu estou me referindo aqui à fé em algo capaz de mudar a nossa natureza. Não estou falando de autoestima, não estou falando em crer que eu posso fazer isso ou aquilo outro. Estou falando que a melhor fé
que nós temos não pode ser em nós mesmas, referindo a algo capaz de mudar a nossa natureza caída e condenada. Olhando para o nosso texto, nesse capítulo final aqui da Bíblia, nós nos deparamos com um pilar que pode ser considerado, meus irmãos, a viga mestra da fé cristã. Nós podemos dizer que as palavras que encerram a revelação das Escrituras apontam para essa coluna que dá sustentação, essa coluna que dá sentido à nossa caminhada aqui nesta terra. E claro que dá sentido à nossa caminhada além desta terra. Estamos falando de uma promessa, meus irmãos, uma promessa a ser cumprida. Estamos falando de uma certeza de que há um tempo determinado para isso acontecer, para o cumprimento dessa promessa. Trata-se de uma convicção que deve também balizar a nossa conduta cristã, a nossa caminhada nesta terra. E esta viga mestra, qual é? Qual seja, pastor? É a certeza da volta de Jesus. A segunda vinda de Cristo. Parousia, né? Palavra grega usada, mais aí relacionada à segunda vinda do nosso Senhor. Meus irmãos, nada do que está revelado na Bíblia e é alicerce para a nossa fé faria sentido se a volta de Jesus não fosse uma verdade predeterminada e dessa maneira fadada a se cumprir em tempo pré-estabelecido pelo Senhor. Nada faria sentido na Bíblia se a volta de Jesus não fosse uma verdade. E é sobre esse ponto vital aqui da nossa fé que o nosso texto bíblico vai nos falar esta manhã, e que as palavras redigidas, inspiradas, né, pelo Espírito, redigidas pelo apóstolo João, sejam sobretudo, além de nos orientar, de nos ensinar, de nos exortar, mas sejam palavras de esperança, para que nós possamos ter força em meio a essas tribulações que nós vivemos neste mundo. Nosso tema, à luz aí de Apocalipse 22, é Cristo voltará. O que isto vale para nós? Uma afirmação e uma pergunta. Cristo voltará. O que isso vale para mim? O que isso vale para você? E a questão que deve nos incomodar hoje e sempre, obviamente, até o dia da volta do Senhor é: como estaremos neste grande dia? Será que a igreja do Senhor tem vivido conforme a fé que diz ter no cumprimento da promessa da volta de Jesus? Será que a igreja tem vivido à luz dessa convicção de que Jesus vai voltar? Essa é a reflexão que vai nos acompanhar, meus irmãos, durante toda a exposição do nosso texto de hoje. Que assim seja. Meus queridos, além de ser um livro profético, claro, que revela acontecimentos futuros, Apocalipse é uma carta aberta do noivo, Jesus Cristo, diretamente para o coração da sua igreja, da sua noiva. São palavras terríveis, devastadoras, do ponto de vista daqueles que negam a verdade de Cristo, mas sobretudo é um livro de esperança para aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Logo, ela é uma carta de esperança, e sendo palavras do Senhor para a sua igreja, meus irmãos, evidentemente tratam-se de palavras verdadeiras, trata-se de uma verdade digna de confiança. Olha o que diz o versículo 6, acompanha comigo. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
Meus irmãos, Apocalipse é uma carta direcionada, a gente vê lá no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 11, direcionado às 7 igrejas, ou a 7 igrejas da Ásia Menor, a saber quais são, vocês sabem, né? Claro, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são 7 igrejas. É importante a gente observar esse número, né? O 7 na Bíblia é um número de completude, simboliza uma totalidade, então é muito coerente afirmarmos que uma carta direcionada a 7 igrejas, simbolicamente representa uma carta enviada para a igreja do Senhor em todo o tempo. É importante a gente lembrar a situação em que João se encontrava aqui, né? Quando ele recebeu essa revelação. Ele estava exilado em uma ilha de Patmos, situada no mar Egeu, 80 quilômetros da costa de Éfeso. Era uma espécie de colônia penal romana. Ficavam ali presos criminosos que ameaçavam o poderio romano, criminosos perigosos. O crente é perigoso. O crente é perigoso. Ele era um apóstolo e estava preso por causa do Evangelho de Cristo. A maioria dos estudiosos apontam que o livro de Apocalipse foi escrito lá no fim do primeiro século, e que João já estava com a idade bem avançada. Ele era o último dos apóstolos vivos, os demais todos já haviam morrido. A época provável aqui do imperador chamado Domiciano, um período de treva, de penúria para a igreja, para os cristãos. Muitos, incluindo os outros apóstolos, foram mortos de forma muito cruel, sobretudo porque defendiam a sua fé, defendiam o senhorio de Cristo em uma época, em um tempo, em um ambiente que somente o soberano era o imperador romano. Então logo qualquer outro seria motivo de morte, de ser inimigo de Roma. Esse era o contexto. A gente pode olhar agora para João ali naquele lugar e imaginar um apóstolo solitário, exilado, ciente de toda a perseguição sangrenta que estava acontecendo contra a igreja. Os líderes da sua geração estavam mortos, tudo parecia desfavorável e favorável aos olhos humanos para o fim do cristianismo, para o fim do avanço do evangelho. E aí, meus queridos, eu vislumbro nesse momento, olhando para João, para esse contexto, eu vejo um João clamando ao Senhor por socorro, por ajuda, por algo que de alguma forma reacendesse a sua fé, reacendesse uma esperança diante daquela situação aparentemente sem saída, mórbida. Quantas vezes nós nos sentimos assim, né, meus irmãos? Exilados, aprisionados nos nossos problemas, em nossas tragédias pessoais, né? Impotentes, tal João ali na ilha de Patmos, a esperança se esvaindo, né? Não conseguimos ver aquilo que nos possa fortalecer a fé, nos renovar a esperança. Em meio àquela impotência em que ele estava, eu vejo João recorrer ao Senhor. Sabe o que acontece? A resposta veio. As palavras de esperança, elas vieram. Palavras dignas de confiança e verdadeiras, como nós lemos aí no versículo 6, que continua dizendo: o Senhor envia o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. São cheias de verdade essas palavras, porque a origem dessas palavras é o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, como diz o texto aí, é o mesmo que inspirou, por exemplo, o autor do Salmo 119, quando ele diz que a verdade é a essência da tua palavra e todos os teus mandamentos são eternos. Salmo 119, 160 versículo.
O mesmo Deus do Espírito dos profetas iluminou a mente dos profetas do Antigo Testamento. É o mesmo que inspirou o próprio apóstolo João a reproduzir as palavras de Jesus no seu evangelho, quando orava pelos apóstolos e dizia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. O mesmo Senhor, meus irmãos, que inspirou os profetas do Antigo Testamento, que inspirou João a escrever acerca das coisas que em breve hão de acontecer. Final do versículo 6. E o tempo aqui, meus irmãos, não é o cronos, tá? Aquele tempo limitado à cronologia e à expectativa humana. O tempo é o kairos, o tempo perfeito de Deus, de acordo com seus decretos soberanos. Um tempo perfeito para se realizar. Logo, o mais importante aqui não é focar neste breve que o texto fala, mas na promessa de que tudo há de acontecer, de que tudo que está escrito vai acontecer no tempo estabelecido por Deus. Aleluia. O Senhor tem um controle do tempo, meus irmãos. E essa verdade deve consolar o nosso coração. Sobretudo naqueles momentos de dor inevitáveis nesta terra. O Senhor tem um controle do tempo. O tempo pertence ao Senhor. Aí o texto avança, trazendo exatamente este consolo ao apóstolo João e àqueles a quem ele iria repassar essa carta, né? No versículo seguinte nós vemos uma palavra, ficou estranho ali, uma palavra de consolo à igreja sofredora, é a palavra ali, tá? Sofredora. Versículo 7 diz: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A gente vê aqui uma repetição quase ipsilíteres de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, depois você confere lá, mas diz assim, Apocalipse 1:3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Meus queridos, o livro de Apocalipse, ele não foi escrito apenas com o objetivo de ser um oráculo de acontecimentos futuros, não. O livro de Apocalipse não tem entre os seus objetivos satisfazer a curiosidade humana. Muitos erram grandemente ao ler e ao estudar esse livro com o intuito de formular teses do fim do mundo, né? Buscando decifrar datas, mistérios, futuros, seres, como quem espera revelar aquilo que o Senhor não quis revelar. E aí nessa hora convém lembrar novamente o contexto histórico de Apocalipse. Ele foi escrito para consolar a igreja sofredora, perseguida, para renovar a esperança dos cristãos na salvação prometida pelo Senhor Jesus. Que a palavra hoje renove a sua esperança, meu irmão, minha irmã. Desde o primeiro capítulo, Jesus anuncia, primeiro capítulo de Apocalipse: feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que os cristãos podem confiar na promessa que existe um dia decretado para a volta do Senhor. E aqueles que são dele, meus irmãos, têm o seu nome escrito no livro da vida, aleluia. E ainda que sofram nessa terra, estão assegurados na morada eterna com o Senhor, com Deus, sem dores, sem a tragédia humana do pecado. Aleluia, porque guardar as palavras da profecia deste livro é prudente. E o que significa esse guardar? É estar nutrido, meus irmãos, das verdades reveladas nas Escrituras. Oh, glória a Deus. Guardar essas palavras é crer nessas palavras, é obedecer essa palavra, é proclamar esta verdade até que Cristo venha. Existe uma promessa, meus queridos, a ser cumprida, e felizes aqueles que confiam nessa promessa. E aí, dentro desse propósito de consolar a igreja sofredora,
o Senhor vai ressaltar a importância de crer na imutabilidade da palavra profética. Era fundamental para a igreja, e ainda era fundamental para a igreja perseguida lá do primeiro século, assim como para nós hoje, saber que é preciso, meus irmãos, haver zelo pela palavra. Olha o que dizem os versículos 18 e 19. Acompanhe comigo na tua Bíblia aí, ó. Diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. O Senhor é claríssimo aqui, quando Ele adverte acerca da integridade da sua palavra, certo? Ela deveria ser mantida como está, sem acréscimos, sem ajustes. Não se poderia tirar, tampouco acrescentar qualquer coisa à palavra, não apenas ao livro de Apocalipse, mas a toda a Bíblia, e fazer isso é um pecado grave, passível de consequências severas. Eu olho com compaixão para aquelas pessoas que sugerem hoje que a Bíblia precisa ser revista, precisa ser atualizada. Eles têm que começar arrancando o capítulo 22 de Apocalipse e jogar fora. Melhor não, né? Melhor não, deixa ele lá. O Senhor é claro. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, só para reforçar o princípio, vai ressaltar a origem das Escrituras, e suas palavras valem de alerta, sim, para o perigo de se tentar violar o que o próprio Deus escolheu para revelar aos homens. Só escuta, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim, ó: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Escuta, meu irmão, minha irmã, acrescentar palavras ou interpretações às Escrituras que venham a desviar a igreja da sã doutrina é um delito grave cometido contra Deus. Portanto, meus queridos, passível de receber, olhando para o texto, as pragas descritas neste livro, diz o versículo 18, né? Aí o versículo 19, ele intriga um pouco, porque à primeira vista, pode parecer se tratar de um caso em que o homem pode perder a salvação, né? Porque diz assim: Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade eterna, que são descritas neste livro. Todavia, meus irmãos, não dá para a gente isolar este versículo, como é imprudente isolar qualquer versículo, né, da Bíblia, desconsiderando um contexto, né, todo o contexto aqui do livro de Apocalipse. No decorrer da revelação dada a João e em diversas outras passagens da Bíblia, quando se fala de pragas, ou seja, o juízo de Deus, que é uma simbologia do juízo de Deus, da ira de Deus, elas estão reservadas aos ímpios, e não aos santos, né, não aos salvos. Então, o entendimento mais correto aqui do versículo 19 é que os penalizados aqui, em questão, nunca tiveram parte na árvore da vida, é uma simbologia da salvação eterna. Meus irmãos, esses versículos aqui, 18 e 19, são um alerta contra falsos profetas, que tentam se valer de supostas revelações, né, e profecias que ultrapassam as verdades das Escrituras. Muitos farsantes já tentaram, né, aí, decifrar o dia da volta de Jesus. Muitos farsantes, sejam por habilidades de convencimento ou por falta de conhecimento das pessoas mesmo, né, conseguem se elevar a uma categoria de profetas, super profetas, né, dotados aí de um dom especial para fazer revelações extra bíblicas, o que na verdade, meus queridos, não passam de adivinhações, não passam de palavras soltas ao vento, mas que infelizmente encontram o destino certo em corações ansiosos por afagos, né? Ansiosos por uma frase de efeito impactante, né? Que alegre o nosso ego, que nos coloque para cima.
afagam os nossos desejos pessoais. Por isso esses falsos profetas encontram ressonância no nosso tempo, em todos os tempos. Como já disse, falsos profetas já revelaram a data da volta de Jesus muitas vezes. Outros já marcaram a data para o fim do mundo, né? Quantas vezes? Outros já fizeram a geografia do inferno. Tem até livro sobre isso, você já leu, né? A geografia do inferno, como foi lá no inferno e tal. Deus revelou como era o inferno. Outros a geografia do céu, foi para o céu, aí revelou o céu é assim, assado e tal. O povo compra o livro. Em vez de ler a Bíblia, compra esse tipo de livro. Meus irmãos, não percam tempo com essas coisas. Não percam tempo com essas bobagens. Não busquem supostos profetas para revelar o futuro de vocês. As Escrituras já revelaram o futuro daqueles que são verdadeiramente do Senhor. Um futuro sem dor. Bem diferente desta terra aqui, mas numa terra restaurada, numa nova terra. Até lá, meus irmãos, apeguemos-nos à promessa já revelada neste livro. Não precisamos de mais revelações, porque esta palavra, sim, é essa que está aí na sua mão, é digna de confiança. Não é à toa que nas palavras finais de Jesus à sua igreja, meus irmãos, há uma palavra de repreensão contra a idolatria. Versículos 8 e 9, olha o que diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou servo como vocês, seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Meus irmãos, um anjo intermediou as palavras de Jesus, que João deveria escrever para a igreja. E entre palavras que ele estava ouvindo, visões espirituais que ele recebia, é possível que ele tenha confundido a figura do anjo, a figura angelical, com o próprio Cristo. O mesmo acontece, depois você checa lá, Apocalipse 19, 10, segunda vez que João vacila. Lá em Apocalipse 19, 10, ele também comete o mesmo erro, mas talvez por tudo aquilo que ele estava vivendo. Só que vendo aquele equívoco do apóstolo, o anjo vai e repreende, se coloca como um servo também, assim como ele, em que pese as diferenças das criaturas, da forma, mas ele é um servo também, ele se coloca dessa forma no seu devido lugar, um servo como os demais apóstolos, como os demais profetas que foram usados por Deus nas Escrituras. Meus irmãos, prostrar-se diante de qualquer homem, de qualquer autoridade religiosa, de qualquer líder de igreja, tampouco de qualquer imagem, é ferir drasticamente o que ensina a palavra de Deus. Só não entende quem não quer, ou quem acredita que religiões, que palavras de homens são mais confiáveis do que as palavras do Senhor. Aí é outra história. Eu acredito na Bíblia, mas eu acredito mais do que fulano e cicrano dizem, e assim eu me prostro diante dele, de imagens e tal. Ok, a Bíblia está em segundo plano, mas para os que creem que esta é a palavra do Senhor, não é assim, não deve ser assim. Não tenhamos medo, meus irmãos, de confiar na palavra, só ela é digna de confiança, só ela é a verdade. Ao passo que João aqui, exilado, ciente das perseguições contra a igreja, pudesse pensar que o evangelho estivesse sendo silenciado, oprimido, Deus revela que a sua palavra não pode ser calada por quem a persegue. A palavra de Deus não pode ser silenciada pelo mundo. O mundo pode tentar, o diabo pode tentar, mas a mão do Senhor está sobre a igreja. A mão do Senhor é poderosa e nada pode impedir o avanço do evangelho. Antes, meus irmãos, a igreja precisa ter em mente que não há tempo a perder.
Aí um alerta. Não há tempo a perder até a volta do Senhor, meus irmãos. A verdade precisa ser anunciada, a palavra, ela é urgente, meus irmãos. Olha o que diz o versículo 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. A profecia do livro de Apocalipse não podia ser selada, aquele livro não podia ser fechado, pelo contrário, ele deveria ser aberto, ele deveria ser propagado, ele deveria ser proferido imediatamente, urgentemente. Por quê? Porque Deus já havia começado a cumprir os eventos descritos neste livro. Estão se cumprindo. A morte e a ressurreição do Messias, meus irmãos, podemos dizer, marca o início de uma contagem regressiva para a igreja. A volta do Senhor. A volta do Senhor é um fato consumado. É questão de tempo. É questão de tempo. João capítulo 14, Cristo prenuncia sua morte e como ela é parte de um plano de salvação traçado desde a eternidade. Ele diz, João 14, versículos 18 e 19, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Olha as palavras do mestre. Então, orientando Jesus sobre o que dizer às igrejas, né? Ou a igreja, o Senhor alerta sobre a urgência dessa palavra, meus irmãos. A urgência deste pilar da nossa convicção de fé, a promessa da volta de Cristo, é uma verdade que deve ser pregada, é uma verdade que deve ser memorizada, é uma verdade que deve ser vivenciada, porque ela é remédio diário para as nossas angústias, é um remédio diário contra a desesperança e a tristeza, porque feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, diz a palavra. A orientação, portanto, aqui, meus irmãos, para nós, é que essa carta, ela deve ser lida publicamente, ensinada nas igrejas, entoada continuamente. É urgente a necessidade da igreja lembrar da promessa da volta de Cristo. Enquanto ele não voltar, a base pregará a volta do Senhor. Ter ciência dessa volta iminente de Jesus, será breve, né? A ciência desta volta deve ser para nós motivo de alegria, alegria constante, não alegria no momento, constante, tendo em vista o estado em que ele vai nos encontrar quando ele voltar. Por isso que tem que ser constante, porque ele vai nos encontrar. Como ele vai nos encontrar? Se a palavra é urgente, meus irmãos, urge também a reflexão de como Cristo nos encontraria se ele voltasse agora. É urgente saber nosso estado perante o Senhor. Versículo 11 diz assim, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a justificar-se. Para entender esse versículo, meus irmãos, é preciso observar a situação aqui, novamente. O contexto é a volta de Cristo e o dia do juízo. Logo, essas palavras aqui do versículo 11, elas não significam que a Bíblia está afirmando para o injusto continuar praticando injustiça, para o imundo continuar na imundícia. Tampouco, resume-se a um conselho para os justos continuarem a praticar a justiça, aos santos a santificarem, porque isso é óbvio, né? Não é óbvio. Então, não é esse o contexto aqui, não é isso que está dizendo. O sentido do texto aqui é dizer que no dia da volta de Cristo, os homens ficarão exatamente como eles estão, ou seja, não terão mais como mudar o seu estado.
em que eles se encontram. Se eles estão imundos, imundos eles ficarão. Se eles estão lavados pelo sangue do Cordeiro, assim eles ficarão pela eternidade. Em qual desses dois cenários aí o Senhor nos acharia se Ele voltasse agora, meus irmãos? É o que nós precisamos refletir, urgentemente. Lembremos, contexto aqui é de um apóstolo escrevendo palavras de esperança à igreja, a igreja que sofre perseguições, e nesse cenário aqui, o Senhor alerta que a hora do juiz chegará. Olha o versículo 12 que diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O que muitos parecem esquecer é que Jesus, quando voltar, Ele não voltará como Salvador. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Ele já veio. O perdoador de iniquidades, Ele já veio a esta terra cerca de 2000 anos atrás. Aquele que vem em breve, Ele virá no papel de noivo, e Ele virá no papel de juiz, e vem também para recompensar cada um de acordo com o que fez. É importante aqui a gente frisar, meus irmãos, que o cristão não é e nem nunca será salvo pelas obras, tá? Isso a gente sabe, mas isso em absoluto significa dizer que as obras não são importantes, não tem valor para a nossa vida. A recompensa, também chamada de galardão, né, em outras passagens, está relacionada às obras. Só para reforçar, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 14 e 15, anota depois você confere, tá? 1 Coríntios 3, 14 e 15 diz assim: se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então veja que a palavra aqui de 1 Coríntios é para líderes, mas vale para os crentes de maneira geral, que edificam o seu ministério, né, sobre o bom fundamento das Escrituras. Estes tais receberão recompensa. Já outros que agem negligentemente, descansadamente, sem consciência, isso não lhes tirará a salvação, diz o texto, mas sofrerão perdas por causa disso. O alerta aqui, meus irmãos, não é para que a gente venha a servir ao Senhor pensando na recompensa, não faz sentido. A gente tem um problema de pecado se for assim. Mas sabermos que o Senhor, Ele não se agrada de nós levarmos uma vida cristã infrutífera. É o que o texto aponta. O Senhor não se agrada de nós levarmos uma vida cristã infrutífera. Somos salvos pela graça e pela misericórdia, mas sofreremos também consequências por falta de frutos. Se mantivermos a nossa vida cristã inerte, aquém daquilo que nós poderíamos fazer para o reino, e somos conscientes disso, o texto está alertando você. Apesar de as obras serem levadas em conta aqui, no julgamento, não são elas que nos garantem entrar no reino de Deus, a gente sabe disso. Por quê? Somente aqueles com vestes limpas serão salvos. Versículos 14 e 15 diz assim: felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e os que amam e praticam mentira. Meus irmãos, quem pensa que bem-aventurança só tem lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, está bem enganado, viu? Sabe que Apocalipse aqui contém 7 bem-aventuranças, pois é. O QNVI está traduzindo aqui como felizes os que, né? Ou felizes aqueles, outras versões trazem como bem-aventurados, né? Então, em pelo menos 7 passagens de Apocalipse, nós veremos o Senhor se referindo àqueles que Ele mesmo escolheu para serem
Bem-aventurados, por quê? Por terem tido as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, por terem sido alcançados por sua graça. Ser bem-aventurado, né, meus irmãos? Bem-aventurado. Quer dizer, tentando conceituar isso, porque o conceito é tão sublime que até é difícil, né? Ser bem-aventurado quer dizer estar em uma situação, um estado, que somente Deus pode colocar alguém. Bem-aventurado. Não são as obras que tornam alguém assim, mas ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aqui, nesse texto, também Apocalipse 7, depois você vê lá, a gente pode ver uma referência aos mártires da igreja. Os mártires, que foram e também aqueles que serão mortos, sacrificados por causa do Evangelho. João escrevia para consolar uma igreja, meus irmãos, contexto aqui. Os cristãos estavam sendo mortos por causa da sua fé, e ainda hoje acontece isso. As palavras de Apocalipse, meus queridos, devem encorajar a todos que sofrem em nome do Evangelho. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui que Ele não desampara aqueles que sofrem pelo seu nome, e que Ele os recompensará no tempo determinado. No versículo seguinte, versículo 15, nós vemos o contraste, né? Agora na vida daqueles que não têm as vestes lavadas pelo sangue de Cristo e que desprezam o Evangelho. Versículo 15 diz: fora ficam os cães e os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aqui não se trata, meus irmãos, de uma limitação de pecados que decretam uma exclusão de pessoas, né? Como se fosse uma lista, e essa lista aqui, não. Esses pecados aqui são exemplos de pecados morais e espirituais, assim como outros, que afastam as pessoas eternamente, né? Que afastam os descrentes da presença de Deus. A palavra cães aqui não são os cãezinhos, não, tá? Não são os pets, tá? É um sinônimo, uma referência nas escrituras a pessoas impuras, tá? Muito menos os gatos, né? Os gatos não são os cãezinhos, são cães. É uma piada interna para quem está assistindo pela internet e não conhece a base, tá? Sinônimo de impuros aqui são os cães, são prostitutos. Deuteronômio capítulo 23, versículo 18, depois você vê lá, é a mesma palavra que é utilizada para cães, é traduzida lá como prostitutos masculinos, né? Impuros. Meus irmãos, o Senhor caminha agora para encerrar a sua carta às igrejas, frisando a sua identidade e a sua autoridade divina. Ele é aquele que é e que há de vir. Quem fala é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Olha o versículo 13 e o versículo 16, que dizem: primeiro 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Nesses versículos aqui nós vemos as credenciais, né, do justo juiz. Ele é Deus. A história está nas suas mãos. Por meio dele tudo se fez. Ele estava no princípio, ele está no fim. Cristo repete aqui, meus irmãos, no versículo 13, né? A identidade com a qual ele se apresenta a João lá no primeiro capítulo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Porque as suas palavras são dignas de confiança, meus irmãos, porque são palavras do Senhor, porque são palavras do Deus Todo-Poderoso. Jesus é a própria palavra pela qual tudo se fez.
João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3 diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aleluia, esse é o nosso Senhor, ele é a resplandecente estrela da manhã, aleluia, simbolizando esta luz que aponta para a eternidade, para a glória eterna, porque nele não há trevas, aleluia, ele resplandece sobre as trevas, louvado seja o nome do Senhor. Por isso tudo, meus irmãos, Apocalipse é uma injeção de ânimo para a igreja, e era para aquela igreja que esperava a volta de Jesus, para nós que esperamos a volta do Senhor. É também um chamado para aqueles que ainda não beberam desta fonte de verdade, desta fonte de vida, não tiveram ainda suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso, meus irmãos, a noiva anseia pelo noivo, nós ansiamos pela volta do Senhor. Olha o que diz o versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse aqui é o apelo da noiva para o noivo. Aqui nós temos a tradução da expressão aramaica Maranata, né? 1 Coríntios capítulo 6, 22, a falar sobre isso, significa: nosso Senhor venha, ora vem Senhor Jesus. É a expressão daqueles que amam o Senhor, é a expressão daqueles que clamam pela sua volta, é a expressão da noiva que anseia por encontrar com o seu noivo face a face, aleluia. Neste versículo nós vemos o Espírito Santo aqui, participando desse chamado, né? O Espírito Santo participando desse chamado, usando aqui a esperança da salvação para motivar a igreja a clamar pela volta do Senhor, bem como chamando pecadores ao arrependimento. Ele fala: quem tiver sede, venha, quem quiser, beba de graça a água da vida. Espírito Santo participando aqui. O sentido aqui é de um chamado em voz alta, né? Semelhante a de um vendedor das feiras, semelhante à maneira como Isaías, o profeta Isaías se pronuncia, escreve lá em Isaías 55, depois você confere, é bem parecido essa expressão, esse chamado para aqueles que têm sede, e somente os que têm sede ouvirão, somente os que têm sede ouvirão. Aqueles que não têm sede ouvirão, mas nada significará para eles, mas os que têm sede terão essa sede despertada e o desejo de beber da água da vida. Se você que ouve, meu irmão, e está entendendo o significado, e está sentindo sede, venha agora, venha e beba da água da vida, é hoje, é de graça, e é mediante a graça de um Deus que lhe abriu o entendimento. Venha agora. E aí Cristo encerra a sua carta, meus irmãos, dizendo que o chamado da noiva, esse clamor, ele foi ouvido. E essa é a mensagem central do livro de Apocalipse, meus irmãos. E é a esperança que deve motivar a igreja a esperar com alegria. Sim, ele vem, sem demora, aleluia. Olha o versículo 20, diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Pela terceira vez nesse capítulo aqui, está no versículo 7, no 12 e no 20, o Senhor diz: venho em breve. Lembra, essa é a última mensagem de Jesus registrada nas Escrituras. É a última palavra profeticamente revelada para ser escrita. Essa é a mensagem deixada à igreja: eu venho sem demora. É, pastor, mas quando será esse sem demora, hein? Está demorando muito. Sabe quando será?
Eis que te digo: quando a noiva estiver pronta, quando a noiva estiver completa, quando a noiva tiver concluído a sua missão, em um tempo que só o Senhor sabe, só Ele sabe quando a sua igreja estará completa. Se Ele tivesse voltado há cerca de 20 anos atrás, eu não estaria aqui, nem você. Talvez alguns tenham mais tempo que isso de convertidos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o tempo pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque o tempo pertence a Ele. E aí no último versículo, o encerramento típico das cartas, né? Típico das cartas do Novo Testamento, um ponto final que continua. Versículo 21 diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Desfecho de Apocalipse, né? Apocalipse, típico das epístolas bíblicas, né? Paulinas, joaninas, petrinas, simboliza o que é de fato a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus é um compêndio de amor, é um compêndio de esperança, direcionado à igreja, o povo que o Senhor escolheu para amar. A graça alcançou a igreja do Senhor, aleluia, e está sobre ela continuamente, pela eternidade. É um ponto final que continua. Para concluir, meus irmãos, Apocalipse ela é uma carta para nós, a igreja do Senhor. É um livro de esperança, é um livro de consolo, mas é um livro que também deve nos encorajar a cumprir o nosso papel como igreja, a não ficarmos acomodados. O texto mostra que nós devemos ser um povo que guarda a palavra do Senhor, um povo que zela por essa palavra, mas que também aguarda ansiosamente pela volta de Cristo, pela volta do noivo. Enquanto esse grande dia não chega, meus queridos, nós temos o dever de proclamar esta palavra, nós temos o dever de proclamar o Evangelho para a salvação daqueles que hão de vir, para que a igreja esteja completa e o nosso Senhor venha. Perguntas que devem ficar aí para a nossa reflexão, meus irmãos. Em que estado nós temos esperado a volta do nosso Senhor? Em que estado nós estamos? Nós caminhamos, esperando a volta do Senhor. Como nós temos cumprido a missão que o Senhor nos confiou? Individualmente e coletivamente. Como nós temos cumprido essa missão? O Senhor voltará, porque Ele é fiel à sua palavra. Aleluia. Porém, muitas vezes nós incorremos sim no erro de ignorar essa que é a viga mestra da fé cristã. A gente leva a nossa vida como se isso não fosse algo urgente. Cristo prometeu voltar para buscar a sua igreja. E Ele prometeu julgar conforme aquilo que nós fazemos. Não por salvação, mas por recompensa. Porque Ele não se agrada de crentes infrutíferos. A pergunta que não cala é, novamente, será que nós somos de fato esses bem-aventurados que seguirão para a vida eterna com o Senhor? Meus irmãos, aqueles que agem como se a volta de Cristo fosse uma fábula, fosse uma lenda, revelam o quão descrentes são da verdade revelada nas Escrituras.
A volta de Jesus não é uma fábula, é uma verdade. Agir como se isso fosse uma lenda, isso não vai acontecer, revela o quão descrente nós somos. Se agimos como se Cristo não pudesse voltar agora, se agimos como se tivéssemos todo o tempo do mundo para mudar, para fazer consertos que precisam ser feitos imediatamente, nos coloca à sombra da dúvida sobre que tipo de cristão nós somos, se é que somos. Cristo vem, meus irmãos, Cristo vem, e a contagem é regressiva. Vem Jesus, que seja breve. Amém. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado pela tua palavra que nos conforta, que nos enche de esperança, que renova a fé naquilo que nós somos, a noiva do Senhor. Reacende em nós, Senhor, quem se aquece no nosso coração, um desejo ardente por esse encontro, pela volta do Senhor, para que o noivo venha se encontrar com a noiva, e que essa noiva esteja preparada, Senhor, lavada no sangue do Cordeiro, adornada com vestes brancas, ativa, tendo cumprido a sua palavra, cumprido a sua missão. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes nos acomodamos, muitas vezes deixamos de fazer aquilo que precisamos fazer, e sabemos que devemos fazer, aguardando uma volta como se a volta de Cristo estivesse a perder de vista, não pudesse ser agora. Não permita, Senhor, que sejamos surpreendidos e constrangidos no dia da volta do Senhor, que somente Tu sabes quando será. Somente Tu sabes quando a Tua igreja estará completa. Cabe a nós pregar o Evangelho, para aqueles que hão de ouvir, possam sentir sede de vir, beber da água da vida, Senhor, assim como o dia nós viemos. Obrigado por isso, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Continua nos abençoando e nos enchendo de esperança para seguir. É o que nós Te pedimos até a volta do Senhor Jesus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.